Voltei, meus amigos. Graça e paz. Voltei para a gente tratar sobre o assunto que começamos a falar na semana passada. O assunto que a gente expôs aqui como algo, sendo algo fundamental para a nossa vida em Cristo. Esse assunto que é sempre presente, ou deve ser sempre presente, alguma coisa sempre real nas nossas vidas, porque é alguma coisa com a qual a gente lida fundamentalmente na vida cristã. A gente está falando sobre fé. E na semana passada a gente considerou a definição de fé, e para isso a gente foi no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, trabalhou esse texto, inclusive fazendo a conexão entre fé e esperança, ao mesmo tempo que fazia distinção entre os dois elementos. E a gente, a partir disso, conseguiu definir com mais clareza o que é fé. Mas eu hoje queria caminhar com vocês a respeito de porquê da fé, para que a fé, qual é a função da fé, qual é o propósito da fé. Então vamos à base do propósito para o qual existe a fé. Para isso eu queria que a gente trabalhasse aqui o texto de Romanos, capítulo 1. Esse texto vai trazer para a gente algo assim muito importante, muito interessante. O texto diz assim, Romanos 1, versículos 16 e 17. Diz assim o texto: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Que frase marcante, que frase interessante. E o que significa essa frase? O que significa essa declaração de Paulo? O justo viverá da fé. O que Paulo queria dizer isso? Por que a fé se torna uma fonte de vida, uma fonte para a vida, né? Esse texto, esses dois versículos que nós lemos, eles vão trazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, eles vão dizer para a gente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele começa dizendo, não me envergonho do Evangelho. A gente pode entender isso como uma questão básica. O Evangelho é agredido em todo o tempo. Muitas pessoas têm preconceito com relação ao Evangelho. O mundo, o espírito do mundo, o espírito do anticristo lutam contra o Evangelho, tentando desmoralizar, ou desqualificar, ou desacreditar o Evangelho, ou dar uma fama de loucura ao Evangelho. E a gente não se envergonha do Evangelho, a gente o defende porque entende o valor dele. Mas a gente pode perceber que, de repente, Paulo está fazendo uma defesa aqui, porque muita gente era contra a mensagem de Paulo, né? E aí, como se alguém dissesse, como é que ele pode pregar esse tipo de coisa? E nesse texto ele vai falar muitas coisas, né? Aliás, no texto, na carta aos Romanos, ele vai falar muitas coisas que combate uma ideia legalista da relação com Deus, né? Muitos judaizantes que achavam que precisavam manter muito do ritualismo judaico antigo, né? E ele fala, como quem diz assim, olha, tem gente que fica falando que eu prego coisas esquisitas, eu não me envergonho do Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu entendo que o Evangelho não é mera palavra,
Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que o Evangelho é o poder de Deus para salvar quem crê? Por quê? Por que o Evangelho ele detém esse poder? Aí o próprio texto vai dizer, porque cadê? Porque o poder de primeiro dos judeus, depois do grego, aí diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ou seja, por que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê? Porque o Evangelho presta um serviço maravilhoso para a gente. Ele revela a justiça de Deus. Bom, o que é então a justiça de Deus? Para a gente entender isso, né? O que o Evangelho está revelando? O que é a justiça de Deus? O relacionamento, vamos explicar o que é a justiça de Deus. Preste bastante atenção nisso. O relacionamento entre Deus e o homem foi marcado pela desobediência, o pecado. Essa foi uma marca que ficou no relacionamento entre Deus e o homem, a marca do rompimento, a marca da quebra, a marca daquilo que desfez a conexão, desfez a relação. E o que fez isso foi o pecado. E aí havia uma penalidade, porque o pecado foi a desobediência, havia uma regra, havia uma lei, e o homem descumpriu essa lei, desobedeceu a Deus. Então, assim como a justiça para qualquer tipo de crime é a condenação do criminoso, o que você espera como justiça para aquele que roubou, para aquele que matou, para aquele que estuprou, para aquele que, enfim, seja que crime cometeu? O que se espera da justiça em relação a esse crime cometido? Que o criminoso seja condenado. Alguns crimes são tão hediondos, são tão graves, que inclusive gera em muitas pessoas a perspectiva de que a condenação mais ideal, mais acertada para determinados crimes é a pena de morte. E a gente não vai discutir isso aqui. Nós somos sempre a favor da vida, e a favor, porque viver, a vida é oportunidade. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Mas a questão é, assim como a justiça para qualquer tipo de crime é a condenação do criminoso, a justiça de Deus precisava condenar aquele pecado, condenar aquela desobediência. E aí o homem que desobedeceu foi condenado à morte. E aí onde entra o Evangelho nessa história? O Evangelho é uma boa notícia. A palavra, para quem não sabe, a maioria sabe, mas para quem não sabe, a palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias, uma boa notícia. Então, uma boa notícia que o Evangelho é de que Jesus veio ao mundo como Deus encarnado, né? O Filho de Deus que veio por amor a nós, ao mundo, mesmo sendo Jesus um homem perfeito, ele assumiu a nossa culpa e sofreu na própria carne a condenação do pecado. Então, a boa notícia começa por aí. Olha, eu vou te contar uma boa nova, uma boa notícia. O Evangelho. Qual é essa boa notícia? Jesus veio ao mundo. Legal. O que ele veio fazer no mundo? Ele veio pagar o preço do nosso pecado e nos livrar da condenação. Se ele nos livra da condenação, o que significa isso? Somos inocentes. Entende? Se alguém paga
a minha pena, né? Se alguém cumpre, se alguém aceita sobre si a minha condenação, automaticamente eu sou inocentado. Vamos pensar assim, eu gosto de usar esse exemplo, vamos pensar num tribunal. Nenhum juiz aceitaria esse tipo de coisa, mas vamos pensar num tribunal. E nesse tribunal está sendo julgado um criminoso. Esse criminoso criminoso, confesso. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Pensa nesse cenário. Um criminoso que está lá, que todo mundo viu, todo mundo sabe que ele cometeu aquele crime. Não tem nem defesa para ele, porque ele efetivamente cometeu aquele crime e tem que pagar por ele. Mas vamos supor que no momento exato em que o juiz ia bater o martelo dando uma sentença, as portas se abrem e entra alguém. E esse alguém diz: olha, eu quero dar uma nova oportunidade a esse homem, então decido pagar a pena dele, sofrer a condenação dele. Olha só que coisa. Vamos supor que aquele juiz aceitasse a atitude desse homem que entrou no tribunal e falasse: perfeito, já que você quer ficar preso ou ir para a cadeira elétrica, sabe, para a forca, enfim, se você quer sofrer a condenação no lugar dele, perfeito. Como esse homem, o verdadeiro criminoso, saiu do tribunal? Inocente. Ele não vai para a cadeia, ele não vai sofrer nada, porque alguém vai sofrer no lugar dele. Ou seja, ele ficou inocentado dos seus pecados. Jesus fez isso com a gente. Jesus pagou o preço do nosso pecado, ele sofreu a nossa condenação indo para a cruz. Mas a grande questão é que Jesus era um homem perfeito. E se ele era perfeito, mesmo que ele estivesse naquele momento carregando os nossos pecados, ele em si era perfeito. Então, a morte não pôde detê-lo, porque a morte não tinha poder sobre ele. Porque a morte não encontrou nele justificativa para estar ali. Porque ele era realmente inocente. Ele era inocente morrendo por pecadores. Ou seja, ele assumiu o nosso pecado. Mas ele em si mesmo era inocente. A morte não tinha poder, a morte não tinha autoridade sobre ele. A morte não podia detê-lo. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Então, se ele nos representa morrendo, ele nos representa ressurgindo. Se a gente morre quando ele morre, a gente ressuscita quando ele ressuscita. Perfeito? Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que vem sobre nós. Então, a justiça de Deus é a ação gratuita dele para nos inocentar e nos reconectar a ele. Por quê? Que ele nos torna... Por que ele nos reconecta? Por que a nossa relação é restaurada? Por que nós podemos estar de novo na presença dele? Porque agora nós somos justos. Por que eu sou justo? Porque eu faço tudo certinho, bonitinho? Não. Porque quando Cristo me inocentou lá na cruz do Calvário, ele me fez justo. E aí, como um homem justo, eu posso voltar a me relacionar com Deus. O mérito não é meu, o mérito é do Senhor. Mas o nosso acesso a essa justiça, o nosso acesso a essa realidade de que a justiça de Deus foi aplicada em Jesus, a justiça de Deus de condenar o pecado,
foi totalmente destinada, foi totalmente colocada sobre Jesus. E a ira que caiu sobre Jesus trouxe sobre nós o quê? Graça. Como nós temos acesso a essa justiça que nos coloca nesse lugar de graça, nesse lugar em Cristo Jesus? Pela fé. Bom, então a gente está destrinchando esses textos e toda isso que representa o Evangelho, como Paulo está nos ensinando. E aí a gente chega nesse ponto em que a gente entende que essa justiça, ela é totalmente, a gente só se aposta dela pela fé. Mas que fé é essa? Eu posso dizer para você uma coisa: essa fé não é simplesmente acreditar. E eu vou explicar para vocês por que essa fé não é simplesmente acreditar. A gente não pode só acreditar em Deus de forma genérica. Todo mundo meio que acredita em alguma coisa, né? A gente está num tempo em que tem muito ateu brotando aí do nada, ou muito pseudo-ateu, né? Mas a questão é que ter fé não é simplesmente acreditar que Deus existe. Acreditar que toda essa história sobre a morte dele na cruz é uma verdade. Se a gente só acreditar, a gente talvez só veja Jesus como alguém muito bonzinho, a ponto de se sacrificar por nós. Mas o que significa efetivamente esse sacrifício? Que poder ele tem sobre nós? O que ele causa em nós? A gente não vai saber disso. A gente não vai conhecer isso. A gente não vai vivenciar isso em plenitude. Por quê? Porque fé não é simplesmente acreditar. Então, vamos pensar juntos sobre o que é fé. O texto de Romanos, capítulo 4, ainda na carta aos Romanos, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 12. Texto um pouquinho maior, mas vale a pena a gente trabalhar esse texto. Ele vai dizer assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, ele tem do que se gabar. Eu fiz por onde? Eu fiz a minha parte. Eu não tinha outra coisa que Deus pudesse fazer, a não ser me aceitar como um homem justo, porque, afinal, eu fui realmente justo, eu fiz a minha parte. Então, o texto está dizendo isso. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? O que diz a Escritura? A Escritura vai dizer, e isso está escrito lá em Gênesis 15, vai dizer assim, Gênesis 15, mais precisamente no versículo 6. Mas ele vai dizer assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Em umas versões fala, e isso foi imputado como justiça. Mas o que é acreditar algo a alguém, né? A gente usa muito isso na nomenclatura em contas, né? Conta bancária, né? Se eu acredito algo na sua conta, acredito um valor na sua conta, você vai receber ali aquele valor como alguma coisa a mais na sua vida que você não tinha antes, você recebeu agora, né? Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, foi colocado na conta de Abraão. Isso foi creditado a ele como justiça. O fato dele crer se tornou a fonte da justiça dele. O que significa isso? Abraão foi tido como um justo. Abraão foi aceito para andar com Deus. Abraão foi aceito para ter um relacionamento com Deus. E ele vai ser chamado em outro lugar de amigo de Deus. Abraão, meu amigo. O que dá a Abraão a condição de ser amigo de Deus? Por que ele é melhor que toda a humanidade? Abraão foi considerado justo, foi aceito por Deus para um relacionamento. Por quê? Porque creu, porque teve fé. E aí ele vai dizer, então, seguindo, no versículo 4 ele fala, ora,
O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Quem trabalha tem direito a um salário. Então, o empregador dessa pessoa, desse trabalhador, tem o dever, né? Tem uma dívida para com esse trabalhador. Ele precisa lhe pagar o salário. Então, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, quem não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Quem trabalha tem direito ao salário. Mas se eu não trabalhei, eu não tenho direito a nada. Mas eu sei que, mesmo não tendo direito, Deus, por seu amor, põe um crédito na minha vida. Um crédito de justiça. Ele me torna justo. Quando eu acredito nisso, quando eu creio, né? Eu vou evitar usar a palavra acredito nesse contexto aqui, mas quando eu creio nisso, quando eu tenho fé nisso, eu vivo essa realidade. E aí ele vai usar uma palavra de Davi. Fala assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Ele vai falar, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Aí a gente entra numa discussão. Paulo está tratando de uma discussão. Tinha muita gente que tentava desfazer a construção de evangelho que Paulo ensinava, pregava nas igrejas, dizendo que, legal, vocês gentios aceitaram Jesus, né? Estão andando com Jesus, isso é muito bom, Jesus é isso mesmo, mas vocês têm que adotar nossas práticas de judeus, vocês têm que se circuncidar, guardar nossas festas, guardar o sábado, sabe, aquela história toda. E aí, Paulo está falando aqui, por acaso essa felicidade de ter esse crédito de justiça se destina apenas a quem é circunciso ou também aos incircuncisos? Aí ele traz um argumento fatal que resolve esse problema. Ele vai falar assim, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Mas ele diz, sobre quais circunstâncias Abraão recebeu esse crédito de ser um justo diante de Deus? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, diz o texto, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. A justiça veio pela fé. Depois da circuncisão veio como um selo dessa realidade. Então, ele recebeu ainda quando não tinha, quando ainda não era circuncidado. Portanto, por essa razão, ele se tornou, né, ele é o pai de todos os que creem. Quem foi o primeiro a crer? A crer a tal ponto de que isso se tornasse a sua justiça? Abraão. E aí o que acontece? Num esquema muito específico, tá? Outros creram antes de Abraão, né? Mas Noé, por exemplo, foi tido como justo diante de toda a sua geração. Então, mas nesse caso específico, no que diz respeito ao povo de Deus, à família de Deus, aqueles que servem ao Senhor como seu povo, sua igreja, né? Onde nasce a nossa fé? Nasce no pai Abraão. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja,
andam nos passos da fé. A fé não é somente acreditar. A fé é dar o coração. É pôr o coração, é pôr a vida, é pôr mais do que uma compreensão intelectual ou um sentimento. A crer em Deus é abraçar a vida que ele propõe, é andar nos passos da fé. Então, Abraão, quando ele foi circuncidado, ele já havia demonstrado que cria em Deus e estava vivendo em obediência. Abraão foi chamado por Deus para andar e seguir a ele por uma terra que ele nunca tinha visto, não conhecia. Abraão largou tudo e foi. E aí, em determinado momento, lá em Gênesis 15, Abraão fala: Senhor, está passando tanto tempo e sei lá, sabe, o meu servo é que vai herdar tudo que eu tenho, eu não tenho filho, e como é que eu vou ter toda essa herança sem filho? E aí Deus vai, chama ele, manda ele olhar as estrelas do céu, manda ele contar, ele diz que não tem como contar, e aí Deus confirma: assim será a tua descendência, vai nascer de ti o descendente. E aí ele creu naquilo, a Bíblia fala lá no capítulo 15, versículo 6, isso lhe foi creditado, lhe foi imputado como justiça. Então Abraão não apenas acreditou em Deus, mas fez toda a sua vida convergir para o alvo da sua fé. Qual era o alvo da sua fé? Obedecer a Deus. Abraão obedeceu a Deus com tudo que ele era, com tudo que ele tinha. Ou seja, Abraão viveu por aquilo que creu. Ele vivia por aquilo que cria. A palavra grega, interessante, a palavra grega para fé, a gente já falou isso muitas vezes, também pode ser traduzida como fidelidade. Você vê, por exemplo, a gente lembra sempre isso, que se você pegar algumas Bíblias com versões diferentes, você vai ler lá o fruto do Espírito. E aí você vai lá assim, ver amor, paz, você vai ver lá fé, mansidão, temperança. Em outras versões você vai ver fidelidade. Uma Bíblia você vê fé, em outra você vê fidelidade. Tem alguma coisa errada? Não. As duas são a mesma coisa. Porque quem crê automaticamente é fiel. Crer em Deus não é simplesmente acreditar, é dar o coração, é fazer a vida convergir nessa direção. Efetivamente viver pela fé. Abraão viveu assim, viveu pela fé. O texto de Romanos, capítulo 5, vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, eu tendo me tornado justo diante de Deus pela fé, inocentado e apto a me tornar amigo de Deus novamente, se eu me tornei assim justo, justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, né? Voltando ao versículo para lê-lo exatamente como ele é. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Por meio de Jesus, né? Obtivemos acesso pela fé a esta graça, a essa oportunidade de estar em paz com Deus, conectado com Ele, ter relacionamento com Ele, pertencer a Ele. Como eu tive acesso a essa graça, a esse favor que eu não merecia? Pela fé. E aí, nessa graça, eu estou firme. Ele fala, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, a tribulação ela vai fortalecer, vai depurar a nossa fé, para que ela se fundamente.
para que ela seja cada vez mais firme. É no meio desse processo. Então diante da tribulação, a gente persevera. Em meio à perseverança, a gente vai ficando experimentado. O nosso caráter vai sendo aprovado. E o caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. Voltamos ao que falamos na semana passada. A esperança que a gente tem é certa, porque ela tem como fundamento a fé. Então, essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então, meus queridos, a gente está entendendo aqui, hoje, e essa é a aula de hoje, que a boa nova do Evangelho é de que Jesus nos substituiu e nos livrou da condenação. Essa é a boa nova do Evangelho. Quando eu creio nisso, essa verdade opera vida em mim. E aí eu tenho acesso a essa graça de ser reconectado a Ele. Todo esse processo acontece pela fé. Mas essa fé precisa ser operada, precisa ser manifestada por uma atitude que converge, para que toda a minha vida esteja conectada, esteja concordando com essa fé. Amém? A gente vai melhorar e aprofundar isso na semana que vem, para que a gente cresça mais nesse assunto de fé. Amém, meu querido? Medite nessas palavras que a gente falou aqui. Vamos orar? Deus, nos abençoa com graça, para que cresçamos, Senhor. Deus, no entendimento daquilo que a Tua palavra quer firmar em nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Fique em paz.